Bom, pessoal, durante essa aula eu vou explicar para vocês o que são histórias em quadrinhos, certo? Histórias em quadrinhos são um gênero literário, certo? Assim como a fábula é um gênero literário também. É um gênero literário, pessoal, bastante conhecido, certo? Todo mundo aqui já viu, seja no jornal, seja numa revistinha, seja no livro da escola, um exemplo de história em quadrinhos, certo? Ó, tá aqui um bem conhecido, que é o da Turma da Mônica, quase todo mundo conhece a Turma da Mônica. Aqui os personagens, quase todo mundo sabe dizer quais são esses personagens. De um lado aqui a gente tem o Cebolinha, do outro lado a gente tem o Cascão. E eu acredito que dá para enxergar mais ou menos aí a historinha que está contando, né? Vocês vão lendo aí a historinha que está sendo contada nos quadrinhos durante o tempo que eu vou explicando, certo? Aqui outro personagem também muito conhecido é o Agar, o Horrível. Tem muitos jornais que exibem, né, as histórias do Agar. Aí aqui também outra historinha, certo? Eu vou deixar o slide para vocês terem acesso a essas histórias durante, enfim, o tempo que vocês estiverem fazendo atividade. Aí aqui o slide vai explicar o que é uma história em quadrinho, pessoal. O conceito de história em quadrinho é o quê? A história em quadrinho é uma narrativa criada para o entretenimento, em que a combinação de linguagens torna rápida a comunicação e proporciona diversão visual e literária. Ou seja, qual o objetivo, pessoal, das histórias em quadrinho? Entreter, certo? Entreter. Por que entreter? Essas histórias em quadrinho, pessoal, quase sempre elas são feitas com o objetivo de entreter crianças. Ou seja, são histórias criadas para as crianças, assim como as fábulas, porque as fábulas também foram criadas para as crianças no intuito de quê? De entretê-las, ou seja, de diverti-las, ocupar o tempo delas e também passar ensinamentos a elas. Onde foi que surgiu as histórias em quadrinhos, pessoal? Apesar do gênero ter surgido na França, né, existe a história de que ele surgiu na França. Na primeira metade do século XIX, a primeira história em quadrinhos de que se tem notícias no mundo foi criada pelo artista americano Richard Outcault em 1895, ou seja, o gênero história em quadrinho surgiu na França, mas o primeiro sujeito a inventar uma história em quadrinho, ou seja, a publicar, né, uma história em quadrinho, foi esse americano Richard Outcault em 1895. E a história e o personagem dele, né, o primeiro personagem de histórias em quadrinho do mundo, foi o Yellow Kid. Yellow Kid é o primeiro personagem oficial dos quadrinhos. Yellow Kid, pessoal, para quem não sabe, a tradução do inglês para o português é Menina Amarela, ou seja, quem foi o primeiro personagem de histórias em quadrinhos foi o Menino Amarelo, ou seja, é historinha assim, né? O gênero, né? Histórias em quadrinhos foi criado para quem? Para crianças, ou seja, para meninos amarelos. Brincadeira. A origem da forma atual. No ano de 1933, três americanos pensaram em uma maneira de faturar com as tiras de jornais em forma de revista. Surge o comic books, ou gibi. Alguns de vocês já devem ter gibis, ou já viram gibis, ou enfim, já viu, conhece alguém que tem gibis, ou já viu falar de gibis na televisão. Mas enfim, as palavras não eram obrigatórias, mas foram logo adicionadas para dar mais informação e acentuar o fluxo da narrativa. Ou seja, nem todas as tirinhas, pessoal, nem todas as HQs, ou seja, histórias em quadrinhos, elas têm texto. Por exemplo, essa daqui, ó, é uma imagem, certo? Você tem aqui um menino. Esse menino está caminhando, certo? Ele está caminhando e de repente ele machuca o pé dele num prego. Ó, o prego passa o pé dele. E o que acontece depois, ó? Ele esvazia igual um balão, certo? Ele esvazia. Pronto, ele contou a história dele. Ah, mas essa história é muito boba, muito besta. Pode ser, mas ele cumpriu com o objetivo dele, que era o de quê? De contar a história que ele tinha para contar. Outra vez aqui o menino, ó, ele pisa no chiclete, o chiclete gruda e ele se enrola todinho no chiclete. A história é essa, a história é muito boba, mas é uma história em quadrinhos, certo? Sem palavras. Ele conseguiu contar uma história para vocês sem precisar usar o quê? Palavras, ou seja, somente com o uso das imagens. O início das HQs no Brasil, ó. Em 30 de janeiro de 1869, surgiu então a primeira história em quadrinhos brasileiras. Eram as Aventuras de Inhoquim, publicada pela revista Fluminense do Rio de Janeiro.
A história contava em episódios as desventuras de um homem simples do interior do Brasil. O primeiro capítulo possuía 20 imagens em páginas duplas e chamava-se de Minas ao Rio de Janeiro, ou seja, aqui não dá para ver direito a imagem, né? Mas enfim, é contando a história desse personagem, o Inhoquim, né? Que a gente acha até estranho, né? Inhoquim, o nome do personagem, mas é Senhor Joaquim, abreviado, né? Senhor Joaquim, Inho, que é de Senhor, e Kim de Joaquim, certo? E vai contar a história dele aqui, mas não dá nem para enxergar a letra. Aí pronto, ó. As revistas em quadrinhos no Brasil, ó, no mesmo ano da publicação de Little Nemo nos Estados Unidos, em 1905, eu acho que é a busca do Nemo, alguma coisa assim. Surge no Brasil a revista Tico Tico, idealizada por Manuel Bonfim e Renato de Castro. A revista possuiu uma tiragem inicial de 27 mil exemplares e foi publicada até o fim dos anos de 1950, ou seja, era uma revista bastante popular, né? 27 mil cópias vendidas por edição, ou seja, por cada edição dessa ele vendia cerca de 27 mil cópias dessas revistas. A história em quadrinhos, ó, e o meio de comunicação, né? Como é que a história em quadrinho funciona? Como meio de comunicação, pessoal. A linguagem, ó, cada um dos códigos ocupa dentro dos quadrinhos um papel especial, reforçando um ao outro e garantindo que a mensagem seja entendida completamente. Então, independente da história em quadrinhos, né? Ter palavras ou não, ter desenhos ou não, ela tem o objetivo de quê? De transmitir uma mensagem. E essa mensagem ela pode ser transmitida das mais diversas maneiras. Aí como é que essas histórias em quadrinhos elas chegam até nós, né? Por meio de tiras de páginas de jornais. Se você abrir um jornal, enfim, folhear um jornal, principalmente naquela área de entretenimento, ou seja, onde contam as histórias do Zodíaco, né, das novelas, enfim, vão existir ali tirinhas, certo? Tirinhas. Aí essas tirinhas também vêm em revistas, em álbuns e na internet, você também tem acesso a elas. Tá aqui um exemplo de tira sem texto, ó. Tá aqui o Cascão com a pipa, de repente alguma coisa puxa ele para trás, né? E o que foi que puxou ele para trás foi a pipa que se prendeu dentro do quadro desenhado aqui da revista em quadrinho. Ele vinha solto aqui no céu, ó, como é engraçado. Ele vinha solto aqui, não tinha esse quadro não existia, ó. Depois o autor foi e desenhou o quadro. E a pipa ficou o quê? Presa no quadro, porque o autor desenhou o quadro depois. Do mesmo jeito aqui, ó, tem a Magali e a Mônica, elas estão debaixo de um pé de maçã. Aí a outra vai, chega, dá um grito, ela se assusta e pula em cima da árvore. Aí o que é que ela pede? Ela pede para que a outra dê uma maçã a ela. Ou seja, ela estava com preguiça de pular na árvore, dar um susto na outra para que a outra pule tão alto que vá parar em cima da árvore. Aí tiras com texto, né? Aqui tem o Garfield, aí tem o Soldado Zero, acho que é assim, né? Soldado Zero. Aí tem mais histórias do Aga. Aí as revistas em quadrinhos dos super-heróis, que estão muito em dia hoje por conta dos filmes, né? Da Marvel, da DC. Ó, tem o Hulk, tem o Capitão América, tem o Homem-Aranha, tem o Batman, certo? Mais revistas em quadrinhos, ó, aquelas que a gente conhece do Zero, ó, do Garfield, da Mafalda, do Calvin, do Haroldo, a revista da Turma da Mônica. Aí dentro dos quadrinhos, pessoal, a gente tem que a fala dos personagens, eles ficam aonde, ó? Dentro de quadrinhos, mas esses quadrinhos eles têm formatos diferentes. Existe um formato para fala, que é esse formato que a gente quase sempre usa, ó. Você viu meu livro? É uma fala, né? Então ela vai vir dentro desse balão. Esse balão redondinho, né? É o que serve para fala. Esse outro aqui bordadinho, ele serve para quê? Para pensamento, ó. Onde estará meu livro? Esse outro aqui pontudo serve para grito, né? Não! Esse aqui ponteado, ó, para cochicho, ó. Não conte isso para ninguém, né? E esse outro aqui com coração para o amor. E esse outro com a lâmpada, né? Porque a lâmpada, ela faz o quê? Ela mostra que a pessoa teve uma ideia brilhante. Aí existem quadrinhos com legenda, certo? Quando o personagem não fala ou quando o personagem precisa de um narrador, né? Quando a situação ela precisa de um narrador. Lagartos gostam de chupar o ovo pelo furinho. Aí pronto, isso pode ser muito perigoso. Aí pronto. Aí legenda, né? Ó, aí tem a onomatopeia.
que é onomatopeia, como se fosse representando um barulho, né? Aqui, ó. Vários barulhos, ó, sendo representados por onomatopeias. Aí tem as interjeições, que são o objeto, né, da aula, da próxima aula. Eba! Oh, meu Deus! Tudo isso aqui são o que? São interjeições. O que são interjeições, pessoal? São classes de palavras que representam uma reação. Você dizer assim, ah, é uma reação. Eba, é uma reação, certo? Oh, meu Deus, é outra reação, certo? Aí tem metáforas, certo? Que são trocas de palavras. Mas enfim, a gente fica por aqui, certo? Qualquer dúvida, deixem lá nos comentários. Até a próxima.